Muito boa noite, meus irmãos. Muito boa noite, minhas irmãs, pessoal da bancada, meu irmão Edson Barzac, meu irmão Nivaldo Rosa, minha irmã Beth, minha irmã Lecilda, todos os nossos ouvintes, os nossos amigos. Estamos dando início mais uma vez ao nosso Estudando o Evangelho dessa semana, e esta é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet, transmitindo também simultaneamente pelo Facebook, Rádio Discípulos Espírita, com imagem, através de uma videoconferência, nesse nosso estudo. Lembrando que a Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, que é a mantenedora da Rádio Discípulos, e a nossa irmã Lecilda é a trabalhadora do Centro Espírita Paladino de Jesus, representante da casa, e participa sempre conosco. Desejando a todos uma boa noite, muita paz, muita luz no coração de cada um. Quero desejar uma boa noite para o meu irmão Edson Barzac. Seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Abre seu microfone, seu Edson Barzac. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Que possamos realizar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje, aprender mais e colocar em prática e ensinar. Ensinar o Espiritismo, que é tão importante, especialmente nos dias de hoje. Muito obrigado. Também temos a presença da nossa irmã Elizabeth Costa. Seja bem-vinda, minha irmã, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, colegas da mesa. Boa noite aos nossos internautas, é sempre um prazer poder estarmos aqui, e que possamos na noite de hoje dar continuidade ao nosso estudo, né? Buscando sempre o esclarecimento e a conscientização. Um bom estudo a todos nós. Também uma boa noite também à nossa irmã Lecilda Souza, seja bem-vinda, minha irmã, boa noite. Boa noite a todos, fico muito feliz de retornar aqui nessa sala virtual, encontrar os amigos, saber que nós estamos sendo assistidos aí por tantos irmãos aí nos seus lares e que a gente possa contribuir e compartilhar com eles, né, esses ensinamentos preciosos de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Também temos a presença do nosso irmão Nivaldo Rosa. Seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Boa noite a todos os colegas da bancada, boa noite a todos os nossos ouvintes, aos nossos frequentadores das redes sociais que acompanham a rádio no Facebook. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma boa noite de estudos a todos nós. Que assim seja. E aí, já que o último a ser apresentado, solicito que tu profiras a prece de abertura dos nossos estudos da noite de hoje. Então, elevando nossos pensamentos ao Pai Maior, ao nosso grande governador do planeta Terra, Jesus, pedimos a bênção, pedimos licença, e que todos os bálsamos de luz, de paz e de amor se derramem sobre nossa noite de estudos, levando a todos aqueles que necessitam desse alimento da alma, para que possam usufruir da melhor maneira possível, assim como nós todos estamos aqui para aprender com as palavras de Jesus através do seu Evangelho. Que possamos compreender e pôr em prática todos aqueles ensinamentos a que nos forem postos na noite de hoje, através deste alimento da alma que é o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Uma boa noite a todos
e que Deus guarde todos os lares do nosso planeta, a fim de que a paz reine sempre, através do amor e da compreensão de todos, em todos os momentos. Que assim seja. Que assim seja, agradecendo sempre, né, a todos os nossos irmãos que participam juntamente conosco online, que queiram participar, comentar, nos auxiliar e se integrar juntamente conosco no estudo. É só comentar ali no Facebook que a gente irá ler todas as mensagens. Hoje a nossa leitura será a dona Elizabeth Costa. O item é o 3 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Preservar-se da avareza. Minha irmã Beth. Guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possui. Ele disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que eu colhi? Eis, disse ele, o que farei? Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: Insensato que és! Vai ser retomada a tua alma ainda esta noite. E para quem será o que amontoastes? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo, e que não é rico diante de Deus. É uma passagem em São Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Muito bem, quem gostaria de começar comentando? Eu gostaria de abrir os comentários através das palavras do sempre doutrinador Emmanuel, através do seu evangelho, né, o evangelho por Emmanuel, né, através do evangelho de Lucas, onde tem um texto que diz: o emprego de riquezas. Foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador santificante. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou males decorrentes do controle e da orientação que lhes imprimimos. Meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. No teste individual, é desnecessário ir longe para a justa demonstração. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as
preciosas possibilidades do corpo que nos patenteiam a mente. Diante de uma cena suspeitosa, observemos a conduta que ditamos aos olhos para que nos auxiliem a fixar as imagens edificantes com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formar o vinagre da injúria. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos próprios ouvidos, de modo que a retenham o melhor das informações recolhidas, a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo que possa constituir agravo a instituições e pessoas. À frente do trabalho, é preciso anotar que espécie de comportamento indicamos aos nossos implementos de manifestação, para que não nos disponhamos a ilaquear os deveres que nos competem, com flagrante prejuízo dos outros. Em assuntos do sentimento, será forçoso perguntar no íntimo quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva, para que, em nome do amor, não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos em abismos de criminalidade e desilusão. Reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e, desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna transitória, com difíceis problemas a resolver. Anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Ou seja, nós temos muitas riquezas, basta olhar o nosso, como diz, né? Pesquisa a tua consciência primeiro, né? Vai na tua consciência e vai ver tudo aquilo que de valor realmente tu tens para oferecer ao outro, né? E não o valor material, né? Acho que sempre sábias as palavras de Emmanuel dentro dos nossos estudos. Lembrei de uma história dos Estados Unidos, um senhor milionário, lá, dono de uma empresa, de uma fábrica, resolveu levar a sua fábrica para outra cidade. Fazer a mudança da sua fábrica para outra cidade. E os seus assessores tinham que fazer um seguro de deslocamento, né? E levar um maquinário, assim, um transporte, se dá um acidente, desperde aquilo ali. Então vamos fazer um seguro. E eles, não vamos fazer, vamos arriscar, não sei o quê. Mas os seus gerentes conseguiram convencê-lo a fazer o seguro. Feito a mudança da fábrica para outra cidade, não houve nenhum acidente. E o empresário esse cobrou, muito bravo, cobrou dos seus gerentes que aquele dinheiro foi gasto desnecessariamente. E eles disseram que é normal fazer um seguro quando você vai fazer um transporte, assim, ó, é muito perigoso sair viajando. Tudo. E ele brigou com todo mundo, dava soco numa mesa, que gastou aquele dinheiro, não era para ter gasto, tinha até falado com os gerentes que não ia fazer o seguro, esse fez, né? Ele era uma pessoa extremamente raivosa, nervosa, foi aconselhado até pelos médicos para ele largar a empresa para outros diretores e não se envolver mais em assuntos administrativos, assim, esses detalhezinhos. Que isso aí, a sua essência era de muito brigar e dar soco e levar tudo para o lado mal. Era a avareza, era um senhor que praticava muito a avareza. O mínimo custo ele já estava brigando com o pessoal. Vivia doente. Aí os médicos, não, se aposenta, libera a empresa para os outros, para durar
Ele durou bastante anos, graças a Deus, porque não se envolvia mais. Mas é o descuido que as pessoas têm, às vezes, realizar um gasto, você faz um determinado gasto e fica cobrando todo mundo, que nem esse caso aqui. Até o pessoal disse assim, porque não derrubou um caminhão lá, aí cobrava seguro, ele ficava calmo, né? Teve que se aposentar para não brigar mais. Muito bem. Alguém mais? Aqui me chamou a atenção essa primeira passagem aqui do Evangelho, né? Primeiro porque esse homem, ele aparece no meio, né, ali da multidão, pedindo para que Jesus interceda, né, entre lá no problema familiar lá dele, né, e peça para o irmão dividir os bens, fazer a partilha, né. Então, aqui, Jesus sempre sendo tentado, assim, né, as pessoas não entendendo exatamente o propósito de Jesus ali naquele momento, né. Então, já tentam usar ali da influência dele para resolver os seus problemas, né, e isso aí também acaba acontecendo com a gente, né, às vezes as pessoas querem que a gente entre para ajudar em certas coisas que não nos cabe também, né. Algumas coisas a gente vai orientar, que era o que Jesus fazia ali, orientava, mas não a gente ir lá resolver, né, um problema familiar, né, a gente vai sempre orientar a pessoa, mas não esse diálogo, né, essas coisas as pessoas vão ter que fazer por si, né. E aqui, também Jesus chama a atenção dessa questão da avareza, e dizendo, né, então, que dependendo da abundância, né, daquilo que o homem tiver, né, aqui na vida, né, as posses materiais, isso não vai fazer diferença, né, para ir, né, para a espiritualidade, né. Então, que os bens que a gente acumula aqui não tem nenhum valor, assim, o que tem valor realmente seria ali naquela mensagem do Emmanuel, né, se eu tenho posses e se eu consigo multiplicar esse talento, né, ter uma empresa, ter empregados, né, remunerar de forma justa, contribuir também para a sociedade, então ali eu vou estar multiplicando os meus talentos e vou estar ajudando de várias formas, né, a sociedade que vive em torno daquele ambiente ali, né, então ali eu estou multiplicando, eu estou ajudando, estou sendo abundante, né, então assim eu estou multiplicando essa riqueza e fazendo com que outras pessoas também usufruam disso. Já o avarento quer tudo para si, né, quer explorar, né, até tinha aquela novela lá do Nonô Correia, né, que ele escondia as coisas para a própria família não comer, então assim, botava tudo as 7 chaves, né, então essa avareza que não se pode ter também. A gente pode ter posses materiais, não deve ser apegados a ela. Utilizar, né, os recursos que nós temos para fazer o bem, para fazer a caridade, para ajudar, para empregar, para qualificar. Então, nós podemos fazer muitas coisas com o dinheiro, e ele é necessário, né, e a gente deve utilizar ele, mas não ser avarento. E tem gente que acumula muita coisa, trabalha uma vida inteira para adquirir casa, para adquirir terreno, e não faz um passeio, às vezes, né, não tira umas férias com a família, né, não aproveita desses recursos que tem para, pelo menos, se divertir, né, para levar alegria, assim, né, para a família, né, tem momentos felizes. Então, tem gente que é muito avarento mesmo, e tem muito medo, assim, né, de perder, né, de ficar pobre. Então, é essa avareza, assim, eu não sei o que leva, né, esse espírito, né, quais são as necessidades, né, mas tem gente que realmente, às vezes até eu vejo um caso, não sei quem é aqui de Guaíba, aqui, que diz que o cara tem muitas posses, e ele anda a pé, ele anda de bicicleta, e é um cara que tem várias propriedades aqui em Guaíba, que aluga, mas ele anda assim como um miserável na rua, né, assim, para não gastar. Então essas coisas, né,
tanto a gente não pode, os extremos, né, que não se deve ostentar, né, a riqueza, como a gente vê muito, assim, que ostentam, aí é carrões, é joias, pagar 50 mil reais por uma bolsa, né, sei lá, 200 milhões aí por uma obra de arte, alguma coisa que a gente vê, assim, que aquele dinheiro poderia ser usado para outras coisas. Tem uns, né, que tem posses e vive uma vida de miserável. Então, isso é essa avareza que o Evangelho fala aqui, que a gente deve combater, assim, abolir, né, e mostrar para as pessoas que não é dessa forma que a gente vai, que importa, né, para nós, né, e sim o bem que a gente faz, né, os tesouros que nós vamos levar daqui da terra é o bem que a gente faz. Por enquanto é isso. Eu vejo guardar-se da avareza como a importância que nós devemos ter em dar valor àquilo que de valor tem. Porque o avaro é aquele que se apega de uma maneira extremada aos bens materiais, à posse de tudo daquilo que possui, sem considerar que tudo aquilo são empréstimos divinos, né? Que não é o fato de nós nos apegarmos ou deixarmos de ter uma vida mais confortável, que nem a Cida colocou, né? Que dará a garantia de que nós venhamos a ter essa abastança até o final do nosso desencarne, né? Por quê? Porque nós vimos reveses financeiros de pessoas extremamente de posses, com altos valores, né? E que em dado momento, uma derrocada financeira, um investimento mal na bolsa, um acidente, alguma coisa, né? De um dia para outro a pessoa fica pobre. Então, o que a gente vê? Que o valor dos bens materiais, das posses, exatamente para que nós venhamos usufruir em prol do nosso bem-estar, do nosso conforto, né? E daqueles que nos rodeiam. Quando eu falo que nos rodeiam, eu não me limito a falar dos nossos laços consanguíneos, né? Porque há pessoas tão apegadas também aos laços da consanguinidade, né? Que para ele a vida se restringe à sua família. Se eu e a minha família estivermos muito bem, capaz que eu vou fazer alguma coisa em prol dos outros, porque eu vou estar dilapidando aquele patrimônio, sem considerar que esse patrimônio não é uma posse minha, é uma posse temporária. São empréstimos que Deus nos concede, exatamente esperando que nós tenhamos o bom senso de fazer o uso adequado dele. E não só também falando dos bens materiais, como também de outras posses que nós possuímos, né? O conhecimento e vários outros, poderia dizer assim, atributos que nós possuímos e que nós temos o dever de compartilhar com os nossos irmãos na caminhada, né? Então, guardar-se na avareza é nesse sentido, de que tudo aquilo que nós temos, que nós recebemos como dádivas, que na verdade são empréstimo divino, nós possamos fazer bom uso deles, né? Em prol do nosso bem-estar, obviamente, mas também daqueles que nos rodeiam. Porque não temos uma garantia plena da manutenção da permanência disso conosco. Hoje eu posso estar de posse de muitos haveres, mas e amanhã que me garante, né? De uma hora para outra a gente pode deitar rico e acordar pobre. E aí que uso eu fiz, né? Que maneira eu empreguei essa dádiva que eu tive? Então, desta forma, nós temos que pensar sobre isso. A gente pensa, mas isso aí não me envolve, né? Eu sou pobre. Nós somos o pobre dentro de um contexto. Diante daqueles muito menores aquinhoados que nós, na nossa condição social que nós temos, nós somos ricos. Então, a condição social que nós vivenciamos hoje, não importa qual ela seja, dentro dela, nós temos ainda o dever de fazer bom uso dela e em prol daqueles que nos cercam. Estaremos, obviamente, nos preservando, né, nos guardando da avareza. Este é o meu entendimento. Muito bem colocado por todos, né? Eu acho que todos colocaram assim de uma forma bem clara, conforme o seu entendimento. E eu não gostaria de ser diferente, né? Porque na realidade o nosso maior bem é o bem moral, é o bem que nós iremos levar conosco, é o bem da prática do amor e da caridade, né, que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Mas quando aqui esse homem veio a ter com Jesus e pediu para que o irmão dividisse com ele,
aquilo que tocou de herança, eu entendi que ele veio pedir para Jesus, quer dizer, que nem pegando o gancho ali da Cida, que Jesus interferisse na vida familiar, naquele uma coisa que deveria haver um diálogo entre os dois irmãos e entrar num acordo comum, né? Então, botando responsabilidades sobre Jesus. E o que acontece? Nós não temos que jogar as nossas responsabilidades em cima de Jesus, nem em cima de Deus, nem em cima de quem que seja. Todas as responsabilidades dos nossos atos, elas são nossas. As responsabilidades, nós vamos assumir essas responsabilidades. Então, Jesus disse ainda que cuidasse com a avareza. Mas a avareza, o que é avareza? Nós termos bens materiais? Não. Nós podemos ter bens materiais, nós podemos ter um bom carro, o que Deus condena é você passar por cima de um irmão para conseguir alguma coisa, para crescer, para adquirir bens, ficar naquela preocupação de adquirir cada vez mais. E não lembrar de agradecer a Deus todos os dias a saúde que se tem, o alimento que se tem na mesa, o teto que se tem sobre a cabeça, o meio de transporte que se tem, o trabalho que se tem. Quer dizer, isso também é um sentido do avarento, né? Porque ele não reconhece nunca nos outros a capacidade, porque todo o avarento verdadeiro, aquele avarento assim, que leva ao pé da letra ganhar e assumir maiores bens, ele se acha acima do outro irmão, que ele deve ter e os outros não precisam. Então, o que acontece? Nós podemos dividir os nossos bens, né? Mas aí, eu pergunto, fica para uma reflexão nossa. Se eu dividir os bens que eu tenho, eu já não tenho muitos, então eu vou ficar praticamente sem nenhumas possibilidades. E Deus não quer isso. Deus quer o nosso progresso também. Assim como eu, com os meus bens, posso auxiliar aos nossos irmãos a crescer, a progredir também. Como falou ali também a Cida, eu acho que foi, né, através de uma empresa, uma grande empresa, pessoas que têm muitas posses, né? A gente vê hoje aqui na cidade, por exemplo, uma obra que está sendo feita que é de uma pessoa que tem grandes bens. Mas aí a gente vai criticar se ele dá emprego para mais de 15 mil pessoas. Ele emprega talvez o seu dinheiro e os seus bens aumentam através do trabalho que é remunerado das pessoas, das famílias que lá estão trabalhando, né? E só estou dando só um exemplo, né? Para ter o seu alimento dignamente. E acontece, em todos nós, às vezes nos sentimos diminuídos porque menos temos. E às vezes, muitos daqueles que menos aparentam ter, os que mais têm. Os que mais têm diante de Deus, que é a bondade do seu coração. É a sua vontade de auxiliar, vontade de trabalhar no bem, auxiliando sempre, levando sempre boas palavras, levando sempre o carinho, tratando com as pessoas com muito respeito, respeitando as suas escolhas. Esses são os verdadeiros bens que Jesus se refere. Esse é o meu entendimento dessa passagem de Lucas, né? Eu lembrei pode falar aí, primeiro os mais velhos.
Eu lembrei muitos anos atrás, lá na Sociedade Espírita, nossa, lá, na Discípulos de Cristo, eu tinha sessões nas sextas-feiras, então nós estávamos praticamente fechando a casa, já tinha terminado, palestra, passe, tudo, e chegou uma senhora que queria falar com o atendimento fraterno urgente. Aí preparamos tudo, então me acompanha, uma sala, abri, aí expliquei que a pessoa do atendimento fraterno tinha que ir embora, mas dependendo do assunto eu podia resolver, né? Que é o seguinte, eu tenho uma casa na praia e quero vender a casa, quero a opinião de vocês, venda ou não venda a casa? Aí tive que explicar para ela que o nosso assunto ali era só espiritual, não tinha nada a ver com assuntos de família, assuntos assuntos tão detalhados que nem ela detalhou. Aí ela, tivemos assim, o teu coração, onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, o que tu achar que tem que fazer, faz, né? Não podemos interferir no pensar de uma pessoa, né? Assim tem que ser, né? E nem nas ações. Cida, por favor. Eu me lembrei que a Cida falou aqui atacaram Jesus Cristo, ô mestre. Quero fazer uma pergunta para ti. Né? Vamos dividir as nossas heranças ou não? O que é que tu acha? Isso é uma falta de respeito para Jesus, né? As pessoas confundem, né? Mas o Paulo estava falando, eu estava pensando assim também. Quantas vezes a gente vê alguém crescer, né, e talvez nós já falamos né, assim, tá roubando, né? Mas aí a gente não vê, né, porque muitas das pessoas, vamos dizer, uma pessoa que tem um comércio, né, que às vezes ele mesmo levanta de madrugada, vai na Ceasa, faz a compra, né, administra aquele negócio, é o último a ir dormir, né, preocupado com isso. Né? Então, assim, para a gente adquirir bens materiais, eu só tenho uma forma, assim, sabe, que é o que eu sempre penso, eu tenho que trabalhar. Então, tudo que eu tenho é através do meu trabalho. Mas a gente não deve, assim, ter aquele orgulho, né, e ser egoísta, né, assim, à medida que a gente vai progredindo, a gente também vai auxiliando, e aí, se for o caso, né, de ter um negócio, de ter funcionários, que a gente faça o melhor, né, pagando, né, um salário justo, dando bons benefícios, e nem tudo é só salário, né, eu digo, a gente como empregado, não quer só o salário, sabe, às vezes é um curso, uma palestra, isso enche e motiva muito mais um funcionário que tu aumentar ali, dar um aumento salarial para ele. Então, a gente precisa de outras coisas também, e o empresário que consegue saber ver isso, né, ele vai ter sempre funcionários bons e motivados para que dê resultado aquilo que ele quer. Esse mesmo empresário, ele pode ter um irmão que é preguiçoso e que não quer trabalhar. E vai falar mal, que é o que eu penso aqui desse aqui. Talvez esse irmão aqui que tinha posses, era aquele que trabalhava de madrugada, ia para a lavoura, né, sol, chuva ali trabalhando, cuidando dos bichos, cuidando da plantação, e ali ele prosperando. E o outro irmão, enquanto isso, está lá dormindo, está descansando, né, é preguiçoso, né, não quer trabalhar. E aí queria que Jesus vai lá intercedesse por ele, mestre, tu que está falando aí, então fala com meu irmão lá para ele me dar um pouco, né. E essas pessoas que não querem trabalhar, Manuel mesmo diz isso, Bezerra de Menezes, essas pessoas, e no próprio Evangelho, que se poderia dar toda a fortuna, em pouco tempo elas iam consumir com dinheiro, né, porque elas ainda não têm habilidade, porque elas não têm talentos desenvolvidos, e principalmente são muito preguiçosos, não querem trabalhar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar também, né, que a gente... cada um tem o seu tempo também, né? E hoje é bem assim, o que nós vivemos hoje, assim, na parte do assistencialismo que se criou também aqui no nosso país, que as pessoas, grande parte, não querem trabalhar, porque se elas trabalharem, elas vão perder o Bolsa Família, né? Então, assim, elas não querem se aperfeiçoar, se melhorar, e assim, tem várias oportunidades hoje, né, se a pessoa quiser de estudar, até carteira de motorista pode tirar, né, de graça, coisa que a gente paga aí bem caro hoje em dia, né, né, então tu tirando a tua carteira, tu tem mais uma profissão, pode virar motorista de uma empresa, trabalhar,
mas falta ainda esse entendimento das pessoas, né? E aquele também que se orgulha muito pelo que tem, né, pelo esforço que teve. Então, teve gente assim, mas eu trabalhei, eu estudei, eu me levantei de madrugada, e tudo que eu tenho foi pelo meu esforço, e aí se orgulha disso também. É um sentimento que não se deve ter, né? Então, porque mesmo o Evangelho nos diz que tudo aquilo que a gente tem pode ser tirado de uma hora para outra. E em relação ali que a Beth falou também, a gente pode perder, né? Uma vez me roubaram o carro, eu não tinha, justamente eu não tinha renovado o seguro, acabou o carro, né? Mas eu pensei assim, claro que é um baque, mas se for da vontade de Deus, que eu continue trabalhando, eu vou ter outro carro outro dia, né? E as pessoas, muitas vezes, se suicidam porque falem, porque faliram. E tem gente que faliu e consegue se recuperar, e recuperar tudo de volta, né? Pessoas que perdem todos os bens, e em pouco tempo recuperam tudo de novo, né, porque tem fé, tem coragem, e principalmente, né, o trabalho, né, e a esperança e continuar e de não desistir. Então, são várias coisas que acontecem ao longo da nossa trajetória que nos trazem essas reflexões e aprendizado, né, que todos nós, com certeza, já passamos, né, por momentos difíceis, já superamos e estamos aí de novo. Mas não que eu quero dizer assim, que não é o acumular bens materiais que vai fazer diferença para nós, né? E sim o sentimento que a gente carrega no nosso coração e o bem que a gente faz. Eu gostaria de fazer ainda uma fala, considerando o que a Cida comentou, que eu vejo perfeitamente, como se diz, né, explica, mas não justifica. O fato de eu haver levantado cedo, adquirido os meus bens através do meu trabalho digno, né, não justifica que com isso eu tenha aquele apego exagerado a ele, né? Que eu deixe de achar que eu tenho o dever de compartilhar ou de auxiliar aqueles que estão ao meu redor, seja como familiares ou como funcionários, porque é fruto do meu trabalho. Eu dizer assim, quanto mais suado é o trabalho, o dinheiro, para ter, mais valor tu dá a ele. Mas o valor no sentido de não desperdiçá-lo, mas não de apego. E muitas vezes aquele que sua, que trabalha, que adquire ao longo da sua caminhada uma fortuna, pensa assim, não, eu trabalhei, quem quiser ter o que eu tenho é que vai trabalhar também. E não abre mão para auxiliar ninguém. E não é isso, né? Porque nós não progredimos quando não há a bênção, quando não há a permissão de Deus, podemos ver assim, né? Tanto é que pessoas que trabalham, que ralam a vida toda e que chegam à velhice quase sem nada. E já ao passo que outros, a curto prazo, numa média existência, né? Consegue adquirir posses, mas isso não faz dele indiferente à causa social. Ele vai ter a preocupação de auxiliar nas redes sociais, de auxiliar os seus familiares, de bem remunerar os seus empregados, né? Então, quanto mais nós lutamos, suamos, trabalhamos para adquirir aquilo que nos chega às mãos, eu acho que maior ainda é o nosso dever de auxiliar o nosso próximo que está em dificuldade. Claro, sem com isso tornar aquela rede de pedintes ao nosso redor, né? Mas se esse for o caso ainda, nós não podemos, eu penso, nos isentar da responsabilidade de auxiliá-los, porque a gente sabe que os reveses financeiros vêm, e se hoje eu sou rico, numa próxima encarnação posso ser eu o pedinte da situação, né? Então, por isso, sempre o desapego, o não avareza. Eu gostaria de comentar mais, talvez até um pouco chovendo molhado, né, em relação a tudo que já foi dito pelos colegas aqui, né, mas guardar-se da avareza, né, parece uma coisa tão, vamos dizer, supérflua em relação a tudo que a gente estuda dentro do Espiritismo, mas não, é uma coisa muito importante e que, na maioria das vezes, nós somos imperfeitos, por isso estamos aqui, né? Somos avarentos e não nos damos conta. Depois, com a consciência, né? Aquilo que o Emmanuel nos diz, né? Consulta a tua consciência e tu começa a ver que, puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Né? Então, o emprego da fortuna, o bom emprego do dinheiro, não importa se é uma fortuna ou se é o pouquinho que eu tenho, né? O bom emprego é que vai fazer com que eu tenha as riquezas da alma, né? As riquezas do espírito, né? Então, eu tenho sim que preservar
o pouco que eu tenho, ou o muito que eu tenho, em prol do seu bom uso, do seu bom destino. Se for para ajudar alguém, se for para o meu crescimento intelectual, né, estudar, crescimento dentro das posses, né, para que eu possa auxiliar mais alguém. Então, tudo isso é o bom emprego da fortuna, bom emprego do dinheiro. Emmanuel, né, nesse texto que eu li, nos pede para que façamos uma reflexão, né, em relação aos talentos divinos que nos abençoam, né, em todas as esferas, né, desejando felicidade e vitória a todos os que nos rodeiam. Né. Isso também é um pouco ser avarento, né, que muitas vezes a gente, isso que a Beth falou, que um pouco que a Cida falou também, né, a inveja acaba nos tornando avarentos. Né. Por que o fulano cresceu e eu não? Por que ele... Né, é trabalho, que seja um trabalho digno e bem feito, né, através do seu próprio esforço, do seu suor, mas que represente bem a mim mesmo, né, a nós mesmos em primeiro lugar, e que eu possa, sim, fazer bem aos outros também. Né. Lembrando sempre que essa fortuna, né, ela tem caráter transitório em nossa encarnação. E com certeza, como sabemos, através do estudo, se não é a prova mais difícil, é uma das mais difíceis, a de ter a fortuna e não empregá-la corretamente, não fazer bom uso desse recurso que nos foi temporariamente nos cedidos nessa encarnação. Então, se conseguirmos ter, além da fortuna, o bom entendimento, né, revendo a nossa consciência para que possamos aplicar bem, fazer bom uso disso em prol de nós mesmos e dos outros, repito, né, primeiro também, não que seja eu em primeiro lugar, não, para mim poder ajudar, aquela história do avião, né, para mim poder ajudar o do lado, eu tenho que estar bem primeiro, eu tenho que pôr a máscara para poder auxiliar quem está do meu lado. Então, se eu não estiver bem em todos os aspectos, como é que eu vou auxiliar alguém também? Então, sim, auxiliar a mim e para poder auxiliar os outros. Então, o bom emprego da fortuna é, sim, a maior prova que podemos ter, né, nesta encarnação, pelo menos. Né? Nós vimos ali, se lembra assim, a gente falou muito do trabalho, né, que a gente tem, que a gente executa o nosso trabalho. Através do nosso trabalho, nós conseguimos adquirir os nossos bens necessários à nossa subsistência e, às vezes, até acumular alguma coisa a mais. Mas aí, quanto nós trabalharmos e guardarmos, e guardarmos, né? Aí, quando somos jovens, e aí depois nós chegamos numa certa idade, aí nós gastamos tudo como médico para poder continuar sobrevivendo. Então, tudo que nós acumulamos, ele não nos serviu. Se nós tivéssemos, talvez, tido um pouco mais de calma, um pouco mais de preservarmos a nós mesmos, né? Não teríamos tanto, mas também não gastaríamos tanto. Alguém mais? Ter o equilíbrio, né, em tudo na vida. Vou contar uma história, então. Uma história dos lindos casos de Chico Xavier, do livro Ramiro Gama, né? Então, eu não vou lembrar agora o nome, né, da pessoa, né, um homem que ia sempre na sessão espírita lá, assistia, né, a explanação do Evangelho, ficava ali vendo as psicografias do Chico, né, e ele tinha, assim, uma certa intimidade com o Chico, aí sempre falava, ai, Chico, eu rezo tanto para Deus para me ganhar na loteria, aí quando eu ganhar na loteria eu vou dar um pouco de dinheiro aqui para te ajudar os pobres, né. E aí passou um tempo e não é que o cara ganha mesmo na loteria, né? Só que ao mesmo tempo que ele ganhou na loteria, ele sumiu da casa espírita, nunca mais apareceu. E aí um dia em Uberaba, o Chico enxerga ele assim, ele estava passando numa calçada, e ele enxerga o Chico e dobra a esquina para não passar pelo Chico. Né? E aí passou um tempo, nunca mais viu falar a ele,
um dia ele aparece lá já desencarnado, né, pouco tempo depois, e entra assim, né, Chico, eu vim aqui te trazer o dinheiro que eu ganhei na loteria que eu tinha prometido, mas ele já estava desencarnado, né, e aí o Chico, agora já é tarde, meu irmão, não precisa mais, né, porque já não dava mais tempo, né, dele fazer aquilo que ele tinha prometido, né, então a gente tem que aproveitar bem mesmo o tempo, o Paulo é bem certo naquilo que diz, né, a gente tem que ter o equilíbrio, tem que saber aproveitar, a gente tem que ter a pausa, o repouso, né, tem que descansar, e aí, como eu tinha falado antes, a gente tem que ter, usufruir também dos bens que a gente tem, né, claro que sem ostentação, que a gente vê muita gente ostentando, assim, gastando fábulas de dinheiro com coisas que poderiam ser mais bem aplicadas, assim, né, mas a gente tem que, né, dar prazer, alegria, né, para as pessoas que estão na nossa volta, e a gente também ter, né, esses momentos, assim, para recarregar as baterias, e não só trabalhar para querer adquirir, que aí, com certeza, mesmo, nem, às vezes, não chega nem na velhice, né, porque hoje as pessoas estão adoecendo mais cedo, se as pessoas não conseguem trabalhar o corpo e a mente, bem cedo estão adoecidas aí, já gastando e até tendo que se afastar do trabalho, né, porque trabalharam muito, assim, né, muito estresse, e isso também não faz bem. Exatamente. Albete, tu queria colocar alguma coisa? Não, acho que não sei se há tempo de fazermos outra leitura. Olha, nós temos ainda uns 20 minutos. Podemos ler da casa do Zaqueu, então, né? Acho que não, Paulo, porque o Zaqueu, essa passagem aí, ela é muito rica. A não ser que a gente continue. Mas a história de Zaqueu aí, ela tem muito pano para manga. Eu também acho que... Não dá para ser assim, senão não vai dar tempo da gente comentar. Então, né? Vamos continuar comentando dentro do Guardar-se da Avareza, né? Eu estava ouvindo todos os comentários de vocês e estava olhando, dando uma interpretação, procurando interpretar por que esse homem, né, buscou Jesus para interceder, para fazer a partilha, né, pensando que Jesus assim o faria. Porque por onde Jesus passava, ele deixava um legado, né, de seriedade, de comprometimento, de justiça. E ele, temeroso pelo próprio sentimento avaro que ele tinha, né, temeroso de que ele pudesse ser, entre aspas, como se diz comumente, logrado pelo irmão, que ele encontrava, tentou personificar em Jesus a justiça para que ele não fosse lesado. Então, quando a gente vê por esse ângulo, a gente vê a confiabilidade que ele concedeu a Jesus, só que de uma maneira equivocada, porque o próprio Jesus comentava, né, o meu reino não é deste mundo. Então, ele não estava aqui, a sua mensagem não era isso, não era o apego, não eram as coisas materiais, era o contrário, né, era ensinar, né, o sentimento do amor, da fraternidade, da igualdade de direitos, da lei de justiça, amor e caridade. E aquela criatura, unicamente apegado, preocupado com as posses materiais, achou que poderia ter Jesus como o guardião também, né? O que haveria, quem sabe, até de lhe favorecer pela situação que ele se encontrava, que parecia ser desigual em relação ao irmão. Então, Jesus, embora sendo personificado ali realmente a lei da justiça, de amor e de caridade, não tomou partido, porque não competia a ele isso, né? Então, isso mostra mais do que nunca, né, a grande diferença que há entre os valores materiais e os valores espirituais. A sua mensagem era de amor, de justiça, de caridade, mas não com esse lado tendencioso, né, de isto é teu, isto é não, de fazer a coisa de uma maneira que pudesse prejudicar um ao outro. Então, naquele momento, ele se deu mal, e veio à tona, né, todo esse exemplo mostrando, né, que aquilo que nós temos hoje não é uma garantia de que aquilo seja nosso permanente, é tudo transitório. Então, por isso, não apego, por isso o uso adequado daquilo que nos chega às nossas mãos, como os nossos bens materiais e como os nossos saberes também. Né? Aproveitando que continuamos, né, na prosa sobre esse texto, né, Guardar-se da Avareza, Emmanuel nos traz outro texto. Eu vou ler 3 parágrafos, não vou ler todo o texto porque é muito extenso.
E o título é Avareza. Ele diz assim: fujamos a retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda a avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculos à paz e à alegria dos outros. E, no caso, assim, será que essas pessoas que são acumuladoras de lixo, por exemplo, que tem várias pessoas, né, que acumulam lixo, né, que espírito está ali, né? Quem são esses espíritos, assim, que acumulam lixo, né? Uma coisa é a gente reciclar, né, vender, né, um trabalho nobre, mas quantos outros a gente vê, assim, que só vão acumulando lixo, assim, uma montanha de lixo. Aqui em Guaíba mesmo, várias casas, né, se a própria prefeitura de vez em quando vai, tira, porque começa a vir ratos, né, e vários insetos ali, e o pessoal, o vizinho reclamam, e aí elas vão lá, tiram de retroescavadeira, aqueles lixaredo de lá, dali no outro dia tá cheio de novo, né? Então é uma avareza também, né? Essa coisa assim de querer acumular as coisas, né? De achar que aquilo ali ela vai precisar, né, amanhã ou depois. Nos Estados Unidos também tem um programa que dá na Sky aí, de pessoas que são os acumuladores, né? Que compram coisas assim, a casa fica entupida de coisas que, sei lá, quando é que vão utilizar, sabe? A mulher tinha um banheiro que era virado só em papel higiênico, né? Então, eles tentam, assim, educar a pessoa para comprar aquilo que é só o necessário, mas daqui a pouco ela volta de novo o mesmo hábito, assim, né? De acumular coisas, né? Coisas que não são necessárias também, né? Então, isso é falta um amadurecimento ainda para esses espíritos, né, uma consciência, assim, do que é necessário, né, o próprio Evangelho nos diz, né, para a gente não acumular, né, confiar em Deus, né. Algumas ciências, assim, que falam da questão da abundância, né, que quanto mais tu doa, mais tu recebe. Então, se a gente não é apegado, se a gente não tem medo de dar as coisas, achar assim que pode me faltar, daqui a pouco eu estou de volta de novo, né? Eu tô recebendo de novo. Então, a gente tem que deixar a energia, né, da abundância girar, né? A gente não acumular nada e confiar na providência divina, né? Que as coisas não nos faltam. Isso é bem exato. Só que a gente tem medo, né? A gente tem ainda essa questão assim, não, primeiro eu tenho que garantir, né, o meu salário é pouco, né, a comida pode faltar, então eu não posso ajudar. Mas aí é uma falta de fé nossa mesmo. Pegando o gancho da tua fala, Cida, eu lembrei-me de um caso que ocorreu recentemente comigo, aqui no centro, na cidade, né? Eu estava procurando um imóvel para alugar. E tem um imóvel muito interessante, que eu olhei, aos meus olhos me chamou a atenção, né? Só que está muito depedrado, muito judiado, teria que fazer uma reforma para alugar. Aí, quando eu procurei a dona do imóvel, ela foi dizer assim, não, eu não vou investir nesse imóvel, só que o imóvel está fechado há 4, 5 anos, né? Sim, não, eu não vou investir num local nobre, onde seria bem valorizado, né? E, no entanto, ela, para não fazer investimento naquele imóvel, ela está com aquele imóvel há 5 anos fechado. Então, tu vê assim, a falta de bom senso, o apego, né? E não é que não tem, ela não quer gastar naquele imóvel. Ao passo que, se ela investisse, reformasse esse imóvel, quanto ela estaria ganhando durante esse período? A gente vê que é uma coisa doentia esse apego, né? O avarento é uma pessoa adoecida, obviamente, né? E a gente precisa tomar cuidado, que podemos estar na reta também, né? Quando nós nos apegamos às pequenas coisas,
Por que pequenas? Porque nós não temos muito. Se tivéssemos muito, quem sabe também fôssemos assim. Então, acho que a advertência do guardar-se da avareza cabe para todos nós. Aqui na passagem, né, do homem que as terras produziram extraordinariamente. E ele, então, a preocupação dele era onde ele iria guardar tudo aquilo, ia dizer à sua alma que tinha muitas reservas e que ele viveria muito bem, né? E aí Deus disse, não, insensato que és, né? Esta noite estarás comigo, né? Eu lhe chamarei de volta para o plano espiritual. Aí nós pensamos assim, quando a gente planta, a gente quer colher, mas nós temos que cuidar daquilo que nós plantamos. Se nós plantarmos o bem, nós vamos colher o bem, né? Então, o que acontece? Esse homem ele teve uma colheita grande, extraordinária. Por quê? Porque Deus consentiu que ele assim, que assim acontecesse. E será que ele... Por que ele não lembrou de primeiro agradecer a Deus por a colheita, né? E pensar, olha, eu não tenho aonde guardar tudo isso, então eu vou talvez dar um pouco para os meus funcionários, né, aqueles que me auxiliaram a plantar, vou guardar aquilo que é necessário, né, até a próxima colheita. Quer dizer, então são pensamentos que nós vamos vagando, assim, vamos analisando, e vamos aprendendo que nós não podemos ser como o homem que colheu extraordinariamente, de querer guardar só para ele tudo aquilo. Mas eu sei que quem planta, eu como eu entendo bastante de agricultura, eu sei que quem planta qualquer tipo de agricultura, ele quer colher, porque ele tem a necessidade de colher, até porque ele tem gastos na plantação, tem gasto também na colheita, na manutenção, né, em tantas coisas. Mas nós temos que sempre agradecer a Deus. Por quê? Porque se nós plantarmos e aí falta a chuva, nós não iremos colher muito, porque vai faltar a água no solo. Então, nós muitas vezes aí faltou a chuva, nós lembramos de Deus, aí lembramos de orar, pedindo a Deus que mande uma chuva, que estamos necessitados, né? Ou se chove demais, também a gente sabe que afeta muito as raízes das plantas, né? Então, também causa um dano e a pessoa vai colher menos. Então, ele se lembra de Deus para pedir que diminua a chuva, que venha um solzinho, porque o sol também é necessário, tudo isso, né? Então, quando nós temos uma boa colheita, e eu que eu me refiro à colheita da bondade, à colheita do carinho das pessoas, porque todos nós, a gente sabe que quando a gente pratica o bem, quando a gente procura ser uma pessoa correta, procura ser uma pessoa proba, né? Nós também, muitas vezes, recebemos o carinho das pessoas. Então, nós temos que lembrar sempre de dizer para as pessoas, olha, não agradeça a mim, agradeça a Deus, porque é Deus que me dá essa possibilidade de fazer alguma coisa, de ter o entendimento disso, daquilo, né, para que eu tomasse a atitude que eu tomei diante da tua pessoa. Agradeça a Deus. Então, nós temos que sempre pensar que nós temos que agradecer a Deus por tudo que nós temos e por tudo que nós conseguimos adquirir durante essa existência. E porque aí nós pensamos assim, poxa, eu nessa existência eu adquiri pouco, mas foi o necessário. Se foi o necessário,
é aquilo que muitas vezes nós nos comprometemos no plano espiritual para conseguir. Muitas vezes nós lá nos comprometemos de vir para essa encarnação para termos o necessário. E desse necessário nós temos que tirar um pouquinho para auxiliar. Então, é isso tudo a gente vai pensando, vai analisando, né? Por isso a importância de ler várias vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, o Pentateuco, né, os 5 obras também, que a gente vai lendo, porque quanto mais a gente vai lendo, a gente vai entendendo o que Jesus, o que os apóstolos escreveram, né, que Jesus queria dizer, porque isso parece uma coisa insensata, em primeiro lugar. Só porque o homem colheu bem, Deus ia punir? Quer dizer, não é só porque ele colheu bem, é porque ele não agiu bem, né? Aquele lá, porque o irmão foi pedir para que Jesus intervisse em favor dele com outro irmão para que repartisse. Se os dois tinham os mesmos direitos, eles deveriam repartir normalmente. Então tem várias coisas assim que a gente vai analisando, e quanto mais a gente vai lendo, vai estudando, a gente vai aprendendo. Muito bem, meus irmãos, eu acho que posto tudo bem esmiuçadinho, essa página do Evangelho, né? E eu gostei muito, adorei assim, a posição de todos e o comentário de todos também. Vamos agradecer a presença do meu irmão Nivaldo. Muito obrigado, meu irmão, pela tua presença, que tu tenha uma boa noite, muita paz, muita luz, uma boa semana, meu irmão. Eu que agradeço mais uma vez e desejo também a todos vocês, colegas da bancada, e a todos os nossos ouvintes, uma boa semana, que fiquem com Deus, com a paz de Deus e com muito amor. Até quarta que vem. Muito bem, então. Agradecemos também ao nosso irmão Edson Varzak. Muito obrigado, meu irmão, por ter estado conosco. Tu sabe que tu é o meu presidente vitalício. Eu agradeço a oportunidade. Possamos, na próxima semana, estar reunidos aqui na sala virtual, todos com saúde, estudando Jesus em casa de Zaqueu. Tem muitos ensinamentos ali a ser observados. Até dia 28. Se Deus quiser, se Ele quer, com certeza, meu irmão Edson. Quero agradecer a minha irmã Elizabeth. Muito obrigado, minha irmã. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Família, muitas bênçãos, muita paz, muita luz. Muito obrigada, Paulo. Que possamos estender essas bênçãos, essa paz, essa luz a todos os nossos irmãos da bancada, a todos aqueles que estão nos assistindo e que poderão nos assistir depois através do YouTube, que possamos cada vez mais nos comprometermos com essa doutrina de amor, de renovação, e que possamos, como diz o nosso irmão Eclair, sair da letra e irmos para a prática, né? A cada dia que passa, em que vamos estudando essa obra maravilhosa do Evangelho, vai aclareando mais as nossas mentes, né? E que isto passe a ser um farol em nossas vidas. Então, uma boa semana a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite. Até quarta-feira. E Ele quer, com certeza. Eu quero agradecer aqui também a nossa irmã Vanessa Sampaio, Vanessa Pedro Sampaio, que faz a nossa parte técnica, não é? Todas as quartas-feiras, nos auxiliando aí nesse trabalho. Quero agradecer também a nossa irmã Cida. Muito obrigado, minha irmã. Que tu possas ter com a tua família uma boa semana, muita paz, muita luz, também lá no Centro Espírita Paladinos de Jesus, muita harmonia sempre e todo o amparo espiritual necessário. Eu que agradeço, foi um encontro maravilhoso aqui de estudos, né, que a gente pôde esmiuçar bem, como o Paulo falou, né, aprender bastante aí, e mais do que isso, a gente procurar aplicar nas nossas vidas, né, se abster de ser avarento, né, e quando isso passar na nossa cabeça, assim, quando a gente priorizar primeiro as coisas materiais, que a gente
reflita, né, sobre isso. Que Deus nos abençoe e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Aproveitando a Alicilda, gostaríamos de solicitar que eu profira a prece de encerramento dos nossos estudos da noite de hoje, meu irmão. Com grande alegria, satisfação nos nossos corações, sentimentos de gratidão. Nós agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estudos dessa noite. Rogamos ao Pai que cada irmão que nos assistiu, cada companheiro que nos ajuda aqui nessa tarefa, e todos aqueles que são envolvidos com essa tarefa, que não puderam estar aqui conosco, recebam paz, saúde, tranquilidade em seus corações. Que a mão amorosa do Mestre Jesus acalme as dores, alivie a ansiedade, trate de todas as nossas enfermidades, que possamos nos fortalecer cada vez mais na prática do amor, da caridade, estudando o Evangelho de Jesus e se esforçando para se aperfeiçoar cada vez mais. Em nome de Deus, de Cristo e da caridade, nós encerramos as atividades dessa rádio maravilhosa. Que assim seja. Que assim seja. Esta é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet. Agradecemos a todos os nossos ouvintes, agradecemos a todos os nossos telespectadores pelo Facebook e também pelo YouTube, agradecendo ao mundo espiritual, né, pela proteção que sempre nos dispensa, mesmo nós não estando dentro de uma casa espírita, mas que a gente sabe que o mundo espiritual age muito mais conosco do que nós propriamente pensamos, e agradecer por todos os irmãos que estiveram reunidos aqui nessa teleconferência, nessa bancada, e agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma boa noite. Boa noite.